Na cidade de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse evento único, um evento totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine-se sendo Zenão. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida ser desperdiçado pela força implacável da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reconfiguração de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. E devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso pelas mercadorias afundadas, Zenão concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu dilema. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos inadvertidamente como pessoas inabaláveis, que não costumam ceder a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma como foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e assim não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, de escravo a imperador, poderia aprender e se tornar um estoico. E eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que significa adquirido, pois ele já foi um escravo; Sêneca, que era um estadista bem renomado; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de união e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam buscar a filosofia, mas os estoicos discordavam disso completamente. Musônio Rufo, professor de Epiteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com atos nobres e justos e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem, ou seja,
praticar filosofia, mas não para as mulheres. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, nós não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado e esteja contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício com o objetivo de aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, nos preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas sem perceber, o que nos deixaria eventualmente desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é uma forma de viver. Devemos, em vez disso, focar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por essa razão. Anexar esperanças externas ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo delas e não pelo valor interno. No entanto, o estoicismo ensina que se abandonarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram. Desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta:
identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são os aspectos externos que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir das coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Lutar por objetivos é um bom traço, mas desmoronar quando as coisas não acontecem do seu jeito é, na visão estoica, inútil. Os estoicos ensinam que você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se desvincular das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e assim ele se aproxima de seu chefe com o relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, ele volta para casa pensando que deve ser péssimo no trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado. Outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente tivesse colocado seu valor na qualidade do relatório de desempenho que apresentou e continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa configuração da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta pelo fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persistir e resistir. Temperança ou moderação, é o que acabei de fazer aqui, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão brigando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele ia punir brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os que ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela incitou seu povo a procurar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que eles podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Para resolver nossos problemas com a felicidade, precisamos praticar o alto valor, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e gratificante.
O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque, lembre-se, tudo tem um fim.